Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, que o Senhor Deus possa estar junto, protegendo, nesse tempo restante que o Senhor Deus permitiu para a nossa carne. Que o Senhor Deus possa nos conduzir para o meio da verdade. E que o Senhor possa nos proteger até que possamos entrar no seu reino. Nós agradecemos por toda essa graça que o Senhor Deus tem nos permitido. Esse tempo agora, nossos irmãos e irmãs que foram salvos pelo Senhor, nós estamos com uma grande oportunidade, um tempo precioso para aprendermos a sua palavra. Por conta desse Covid-19, todos nós não podemos nos reunir para aprendermos a palavra ou para estarmos em comunhão, mas seja de forma online. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido a graça para podermos ouvir a sua palavra. Nossas igrejas que estão pela Coreia, muitas das nossas igrejas que estão pelo mundo. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada uma delas. Que o Senhor Deus possa permitir o seu cuidado. Senhor, nesse momento difícil, que nós possamos depender do Senhor Deus. Que nós possamos obedecer dentro da sua palavra. Que nós possamos cumprir o seu grande trabalho. Que o Senhor Deus possa trabalhar no meio de nós. Que através da sua mão de graça, do seu poder, o Senhor possa nos proteger. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Aqueles que estiverem com o coração fraco, que o Senhor Deus possa cuidar rapidamente. Aqueles que estiverem em suas dificuldades, tentação, fraquezas que seja, que o Senhor Deus possa segurar. Que o Senhor Deus não permita que nenhum deles realmente decaia da sua graça. Senhor, que nos permita a palavra necessária a cada momento. Que o Senhor Deus, nesse momento também, possa estar junto conosco, ensinando a sua palavra, possa manifestar qual é a sua boa vontade, a sua palavra para nós, para que nós possamos aprender a sua santa vontade, para que assim nós possamos ter a sabedoria de podermos obedecer a sua palavra, a sabedoria para praticarmos a sua palavra. Esse tempo todo nós dependemos somente do Espírito Santo para que conduza. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 주님의 뜻을 이루소서 고요한 중에 기다리니 진흙과 같은 날 빚으사 주님의 형상 만드소서 주님의 뜻을 이루소서 주님 발 앞에 엎디오니 나의 맘속을 살피시사 눈보다 희게 하옵소서 주님의 뜻을 이루소서 병들어도 피곤할 때 권능의 손을 내게 펴사 새롭게 하여 주옵소서 주님의 뜻을 이루소서 온전히 나를 주장하사 주님과 함께 동거함을 만민이 알게
주님의 뜻을 Vamos procurar a palavra da Bíblia. João capítulo 14. Palavra de João capítulo 14. Palavra de João capítulo 14, versículo 26. João capítulo 14, versículo 26. Vamos ler. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, até aqui. Então, por conta da pandemia do coronavírus, no mundo todo, muitas pessoas estão passando por dificuldades, muitas pessoas estão morrendo. E temos várias dificuldades econômicas. Então, existem grandes dificuldades, seja na Coreia, seja na Europa, em vários lugares. Então, por conta do Covid. Então tem muitos problemas acontecendo em vários lugares do mundo que passam da nossa imaginação. Então realmente é por conta das pessoas que estão reunidas. Essa doença vai se disseminando rapidamente. E o Covid-19 no nosso país também. Realmente iniciou-se essa doença no início do ano. E nos últimos dias agora nós podemos ver que aumentou o número de casos. Então, que nós não devemos nos preocupar tanto. É que não é que na nossa geração o mundo vai acabar, mas enquanto nós cristãos estivermos vivos, o Senhor Deus ele há de permitir a chance para nós. Eu acredito que este momento é um dos últimos sinais que o Senhor Deus está realmente nos permitindo, e eu acredito que esse sinal irá passar logo. Então, quando nós realmente aguentarmos bem esta última dificuldade pela graça, pela fé do Senhor. Para nós cristãos, se nós compararmos as dificuldades que as pessoas receberam antigamente nas igrejas iniciais, realmente é incomparável. Porque eles eram aprisionados por pregarem, eles eram torturados, eles morriam. Eles realmente até o fim obedeciam à palavra do Senhor Deus para pregar o Evangelho. Então o Senhor para pregar esse Evangelho a nós, esse Senhor para nos salvar, Ele morreu na cruz, Ele passou por muitas dificuldades, tribulações para que isso acontecesse. E nós podemos ver os servos do Senhor, os santos que partiram primeiro, todos eles passaram por grandes dificuldades para pregar esta palavra do Senhor. E nesse último tempo, essa última dificuldade que nós estamos passando, eu acredito que pela fé nós devemos passá-la muito bem. Então, uma coisa difícil e complicada é que nós não podemos nos reunir, que não temos liberdade para estarmos em comunhão, para aprendermos a palavra, para pregarmos o Evangelho. Então, nós não conseguimos fazer isso. Isso é algo muito difícil, algo muito complexo. Mas o Senhor Deus, Ele está nos permitindo essas dificuldades para que nós possamos depender mais do Senhor Deus. O Senhor Deus quer que nós possamos compreender algo a mais, que nós possamos nos preparar para recebermos o Senhor que está por vir. Então, eu acredito que é mais uma das dificuldades para nos prepararmos.
Então, quanto mais difícil for, o nosso coração não deve ficar fraco. Nós precisamos depender mais do Senhor. Se olharmos em Tiago, capítulo 5, versículo 4. Então, nós precisamos perseverar. Nós precisamos ter o coração firme. Porque o retorno do Senhor está próximo. Então, qual o problema que tenha, nós precisamos aguentar firmes. Por quê? Porque existe a dificuldade, existe a tribulação. Então, nós precisamos deixar firmes o nosso coração. Então, nós não podemos realmente cambalear por conta deste vento, por conta dessa dificuldade. Nós precisamos saber que o retorno do Senhor está muito próximo. Então, quando o Senhor ele vier, realmente qual a dificuldade, qual a tribulação que tenhamos, eu consigo sentir que realmente o Senhor está permitindo como um sinal. Então, realmente está bem próximo do retorno do Senhor. Mas nós não podemos nos desfalecer na fé. Eu acredito que esse é o momento onde nós precisamos considerar como grande chance para fazermos esse trabalho do Senhor Deus. Então, conforme a palavra que nós lemos hoje, qual é o trabalho que o Espírito Santo faz? Então, como na semana passada, eu preguei a palavra conforme o Espírito Santo e o cristão. E hoje, como subsequente, eu quero pregar continuamente a palavra referente ao Espírito Santo e o cristão. Quem nos faz compreender o Evangelho é o Espírito Santo. Quem é que conduz a vida dos cristãos que receberam a salvação é o Espírito Santo. É aquele que segura pela mão e graça da palavra do Senhor Deus. É o Senhor que nos protege, que nos conduz. Tudo isso é o Espírito Santo. Quer dizer que pelo Espírito Santo, nós estamos remanescentes dentro do Senhor Deus. Quer dizer que o Espírito Santo é o consolador das nossas vidas. Ele não somente nos faz compreender a graça do Evangelho do Senhor Deus, mas ele faz transbordar a graça, ele nos protege na palavra, ele nos auxilia. E é por isso que já que o Espírito Santo ele está presente, nós temos realmente grandes agradecimentos. Nós temos firmeza, nós não cambaleamos por qualquer dificuldade. Então o Senhor, ele não vai nos deixar largados, mas o Senhor, ele diz que irá retornar. Então naquele dia que ele retornar, realmente nós estaremos no Senhor e o Senhor estará em nós. E qual é esse dia? É o dia que nós recebemos a salvação. Que o Senhor, ele não partiu, mas o Senhor, ele entrou para dentro de nós como Espírito Santo. Quer dizer que Deus está comigo, quer dizer que Jesus Cristo está comigo, está dentro de mim. Quer dizer que são as mesmas palavras. Então, já que o Senhor ele está junto conosco, nós não temos o que preocupar, nós não temos o que nos realmente temer, nós não temos nada a se preocupar com este mundo. Então, muitas pessoas não conseguem compreender muito bem sobre o Espírito Santo após a salvação e não conseguem viver bem a vida de fé. Então, eu penso que realmente existem grandes dificuldades em relação a isso. Então, como o Espírito Santo já nos disse, nós precisamos saber de forma exata a palavra do Senhor Deus. E dependendo de como o cristão ele conhece a palavra do Senhor, ele pode ter uma relação realmente afetiva, íntima com aquela pessoa, de quanto você conhece, quão próximo você é daquela pessoa. E é por isso que, já que nós vivemos servindo ao Espírito Santo, nós vivemos com ele, nós recebemos a condução do Espírito Santo, nós precisamos conhecer mais sobre o Espírito Santo. Então, como vocês já sabem muito bem, o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ele está numa mesma posição. Ele tem o conhecimento, personalidade e desejo muito bem feito. Então, realmente, ele é um Senhor santo, ele tem uma personalidade pura. E este Senhor é o Espírito Santo. E este é o Senhor que entra para dentro dos cristãos que receberam a salvação. Então, isso é algo muito surpreendente. Então, já que se esquecem disso, na vivência do cristão pode existir várias dificuldades e problemas. Então, qual é o trabalho que o Espírito Santo faz? Qual é o trabalho do Consolador, do Espírito Santo? São vários. Realmente nós aprendemos na semana passada também.
quando o Espírito Santo ele vier, ele há de julgar o mundo, trazer o juízo em relação ao pecado, em relação a este mundo. Então, o que significa ele trazer o juízo? Quer dizer que ele nos faz compreender sobre os problemas, nos repreender em relação ao pecado. Em relação ao pecado, porque eles não creem. Então quer dizer que hoje em dia, realmente o pecado não é aquele pecado de você ir contra a lei, você infligir uma lei, um mandamento. O que o Senhor ele está dizendo é que o pecado é você não conseguir crer, é o pecado de você não crer na salvação que o Senhor efetuou. Então, se nós não conhecemos que isto vem do Senhor, o Senhor que nos salvou, nós iremos morrer no meio de nossos pecados. Então, os homens realmente não vão para o inferno por terem pecado, um grande pecado, por terem feito uma maldade, mas sim é por eles não terem crido no Senhor. O grande pecado diante do Senhor é você não crer no Senhor, é você não crer no nome do Filho Filho unigênito do Senhor Deus. Quer dizer que você não acredita na graça permitida que provém de Deus. Então quer dizer que este é a maior condição para se tornar um pecado diante do Senhor Deus, para você estar abaixo do juízo. Então o Senhor ele há de condenar este mundo. E é realmente o pecado de você não crer na salvação feita pelo Senhor. E a justiça é do Senhor ter morrido na cruz e ter ressuscitado por nós. Quer dizer que a morte, o feito do Senhor Jesus se torna a nossa justiça. Quer dizer que pelo pecado, os homens eles foram julgados, eles iriam ser condenados ao inferno. Porque no momento que entrou o pecado, o domínio do diabo, o diabo ele entrou como príncipe da potestade do ar neste mundo e dominou sobre todas as coisas. Mas quando o Senhor Jesus ele morreu, ele foi julgado em relação ao pecado. Quer dizer que acabou este domínio, acabou a justiça do pecado, acabou a justiça do diabo. Porque o Senhor ele morreu e condenou o pecado e o diabo que estava neste mundo. Então é por isso que no mesmo momento que o Senhor nos faz compreender sobre a sua palavra, dentro do coração dos cristãos que receberam a salvação, o Senhor agora está dentro de mim. E é por isso que nós compreendemos a graça do Senhor no momento que nós recebemos a salvação. O Espírito Santo ele entra para dentro de nós. O Espírito Santo, no momento que nos faz compreender essa graça do Senhor Deus, ele também entra para dentro dos nossos corações. E é por isso que quando nós recebemos a salvação, quando nós cremos no Senhor, o Espírito Santo ele entra para dentro de nós. Mas então, depois que eu recebi a salvação, no momento que eu recebi a salvação, então eu sabia que eu havia recebido o perdão dos pecados, mas eu não sabia que isso era salvação. Mas quando eu percebi, lendo na Bíblia, isso é salvação, isso é receber o Espírito Santo, e assim eu pude perceber, esta graça, quando eu compreendo essa graça, quem nos faz compreender é o Espírito Santo. O Espírito Santo agora permanece dentro de mim. Então, isto é um trabalho muito surpreendente. É por isso que a partir daquele momento o Espírito Santo está dentro de mim, me protegendo, me conduzindo. Eu recebo a condução do Espírito Santo e começo a viver conforme a sua vontade. E é por isso que se olharmos na palavra de João, capítulo 7, versículo 27 também. Então, quem crê em mim, realmente terá a água da vida jorrando do seu ventre. Então, quer dizer que uma pessoa que compreende no Senhor é aquele que pode receber o Espírito Santo. Quer dizer que o Senhor ele dá a água da vida. Quer dizer que uma pessoa que está com sede, como ele pode se sentir tão abafado, tão cansado? Então, mas o Senhor ele não somente permite a água da vida para ele, mas faz com que ele jamais sinta sede. O Senhor dá a paz, o Senhor dá a graça para aquela vida. Quer dizer que o Senhor ele dá o descanso. Quer dizer que esse descanso que o Senhor Deus dá não é igual ao deste mundo. O mundo desconhece, então ninguém precisa mais ter preocupações, nem precisa estar cansado. O Senhor que acalmou o mar, a tempestade, é aquele que pode parar toda a tribulação, toda a dificuldade, todo o medo, toda a preocupação que nós temos dentro do nosso coração. Ele pode nos trazer a verdadeira paz, ele pode nos dar a felicidade. Então é por isso que o Senhor ele está falando sobre o Espírito Santo que há de permitir para aqueles que creem.
Então existem muitos trabalhos que o Espírito Santo faz, e dentro desses trabalhos, o Senhor, Ele agora está dizendo que o Espírito Santo agora é realmente que foi enviado, que o Consolador, Ele veio para nos ensinar todas as coisas. Ele veio nos fazer relembrar de todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Quer dizer que Ele nos faz lembrar de todas as coisas que o Senhor nos ensinou, nos faz entender. Quer dizer que continuamente Ele ensina a palavra do Senhor Deus. Então nós cristãos, existem palavras que nós devemos conhecer de forma exata, não é? Desde o momento que recebemos a salvação. O trabalho que nós devemos fazer. Então, após recebermos a salvação, o que nós devemos fazer é aprender a palavra do Senhor Deus de forma realmente bem exata. Então, quem nos ensina essa palavra é o Espírito Santo, e ele é um professor. Quer dizer que ele é um grande professor que está dentro de mim. É por isso que as palavras que o cristão ele precisa saber de forma exata. Então isso é uma palavra realmente muito importante, preciosa. E ele diz que nos ensina todas as coisas. O que são essas todas as coisas? São todas as coisas que o cristão ele precisa saber após receber a salvação. Então quer dizer que ele não tem como ensinar todas as coisas automaticamente, não é? Então, nós temos muitas coisas que uma criança ela precisa aprender enquanto vai crescendo, uma. Porque ela vai conhecendo e assim ela vai tendo o seu conhecimento. E após ter o conhecimento sobre algo, ela pode ter a sua personalidade bem feita. Então, quer dizer que vai compreendendo a palavra do Senhor Deus. Quer dizer que assim vai tendo a sabedoria de compreender a palavra do Senhor. E assim a personalidade do Senhor é feita dentro dele. E assim ele pode viver a vida de fé. Também o Senhor ele disse que irá nos fazer lembrar de todas as coisas que Ele tem nos ensinado. Hoje em dia, se nós olharmos políticos que anunciam coisas importantes, vários jornalistas, repórteres seguem atrás e vão gravando. Eles gravam o que eles disseram, eles filmam e depois eles anunciam isso pelos jornais, pelos noticiários. Então quer dizer que quando o Senhor Jesus ele estava ensinando essa palavra durante 3 anos e meio, fazendo vários milagres, são vários temas que o Senhor queria ensinar para nós, mas nenhum discípulo registrou nenhuma palavra naquele momento enquanto seguiam o Senhor. Então, mas após o Senhor ele ter morrido e ter ressuscitado e ter subido aos céus, se nós olharmos os 4 evangelhos, nós podemos ver que está escrito sobre tudo que o Senhor Jesus tem feito, para onde Ele tem andado, todos os feitos do Senhor Jesus. E está explicado também sobre o tema dessas palavras. Então como será que eles conseguiram escrever uma coisa dessas? Então os discípulos, será que eles foram relembrando o que eles vivenciaram? Será que eles eram inteligentes? Não, não é. O Espírito Santo, ele há de fazer lembrar de tudo que eles têm aprendido. E assim, os discípulos, quando eles ouvem a palavra, eles vão compreender. Quer dizer que o Senhor faz compreender aquele tema que eles ouviram. Se nós olharmos os 4 evangelhos também, então eles não somente escreveram todas as palavras que o Senhor permitiu, mas eles estão escrevendo e explicando o conteúdo da palavra do Senhor. Então, isso não somente para aqueles discípulos, mas nós podemos ver para todas as outras pessoas que receberam a salvação, que creram no Senhor. O Senhor prometeu esta palavra a todos. Se nós olharmos o apóstolo Paulo era um homem que perseguia os cristãos, que matavam a todos. Era o perseguidor de Cristo. Mas o Senhor Jesus o segurou e utilizou a vida dele para o seu evangelho. E não somente isso, mas fez com que ele escrevesse mais da metade dos livros do Novo Testamento. Tá, o apóstolo Paulo, ele é totalmente diferente dos outros apóstolos. Ele não aprendeu de outros apóstolos, ele não aprendeu de homens, ele não recebeu de homens.
Ele recebeu somente o ensinamento, a palavra do Senhor Jesus. Tinha os 12 apóstolos que o Senhor ele disse igualmente para todos os apóstolos, mas ele, de forma mais detalhada, de forma mais exata, realmente explicou detalhadamente nas Bíblias o que é o Evangelho, o que é a igreja após a vinda do Senhor Jesus. Qual é o trabalho do Espírito Santo que trabalha dentro da igreja? Então ele explicou de forma bem detalhada, registrou na Bíblia. Quem é que pode fazer isso? É o Espírito Santo somente. Então para nós também, nós como os apóstolos, não estamos aqui para escrevermos as palavras da Bíblia. As palavras que já foram registradas, agora elas devem ser compreendidas através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo a palavra foi escrita. Tudo é pela inspiração de Deus para estar registrado na Bíblia. Se também nós olhamos em 1 Pedro, também toda a palavra da profecia, ela não foi feita para ser compreendida, não é feita pela vontade dos homens, porque a profecia dos homens é pelo sentimento do homem. Mas a palavra do Senhor é o que eles foram inspirados pelo Senhor. Então o autor é o Senhor, quer dizer que isso é através da fé que eles fizeram. Então quer dizer que através da inspiração do Espírito Santo a Bíblia é escrita. Se não existe a inspiração do Espírito Santo, não tem nem como compreender essa Bíblia também. Conhecimento do mundo, se você for inteligente ou se você se esforça, você tem como conhecer o conhecimento do mundo. Então, mas o ensinamento celestial do Senhor é somente através das coisas espirituais que é possível compreender. Então, mesmo que você crie um cachorro, você crie um animal de estimação, qual animal seja inteligente que for, ele não tem como conhecer tudo à vontade, não tem como conhecer o pensamento do dono. Então o dono não sabe o que fazer com aquela dificuldade, ele está ali dormindo, cansado em casa, preocupado de noite. Será que o cachorro consegue conhecer isso? Não consegue. Somente o homem sabe a preocupação do homem. Da mesma maneira, somente a preocupação do Senhor Deus, a vontade do Senhor Deus, somente Deus pode conhecê-lo. Porque o homem não tem como conhecer através do seu próprio conhecimento, do seu pensamento. O homem tentar compreender o Senhor Deus através do seu próprio pensamento, esse é o mesmo de que ele não conseguiu comer, nem provou da comida, mas ele somente escuta, ouve como é a comida. Então é algo muito insensato. Quer dizer que você somente consegue compreender os mistérios da palavra do Senhor Deus somente através do Espírito Santo. E agora quer dizer que esse Espírito Santo ele está nos ensinando pessoalmente. Então agora através das pessoas nós aprendemos a Bíblia, nós recebemos o ensinamento, nós estamos lendo de forma literária. Mas se não tiver o ensinamento do Espírito Santo ali no meio, de nada adianta. Quer dizer que a palavra que nós devemos conhecer de forma exata, o Espírito Santo nos ensina. Então a palavra que nós lemos, que nós compreendemos, todos dentro dessa palavra, quem nos faz compreender, quem nos faz pensar, lembrar disso é o Espírito Santo. Mesmo que o homem ele saiba de várias coisas boas, se ele não se lembrar na hora de como usar, então de nada adianta. Então ele precisa utilizar o que ele aprendeu, o conhecimento dele no momento apto, no momento necessário. Ele precisa saber realmente utilizar deste conhecimento. Então isso é sabedoria, conseguir usar o seu conhecimento no momento necessário. Nós podemos dizer que conhecer muito é conhecimento, conhecer muitas coisas, mas você lembrar do tal conhecimento no momento certo, no momento necessário, é sabedoria. Então nós lemos, aprendemos, ouvimos, decoramos. Tudo isso nós fazemos porque é necessário para que nós possamos lembrar no momento necessário.
quando nós estamos pregando o Evangelho também. Então, palavras sábias que nós temos, ou seja, a filosofia, ou seja, a moral, nós podemos tentar dizer várias coisas através do nosso conhecimento, tentando persuadir a pessoa. Podemos, mas o que nós devemos fazer é compreender a pessoa, fazer a pessoa compreender o Evangelho da palavra do Senhor Deus, não é pelo conhecimento do mundo. Então é o Senhor que faz esse trabalho de fazer essa pessoa compreender a sua palavra. Então eu também, quando estou preparando a palavra para pregar, tem várias palavras que eu aprendo e começo a lembrar que eu não tinha nem pensado no dia a dia. E assim nós podemos ver que realmente essa palavra ela é pregada e eu posso ver que é o Espírito Santo que me ajuda nesse trabalho. Quer dizer que o Espírito Santo ele nos permite a palavra necessária a cada momento para que nós possamos lembrar do seu trabalho. Ele que nos faz lembrar, ele que nos traz ao coração as palavras necessárias para pregarmos o Evangelho. Quer dizer que agora nós precisamos ter a palavra do Espírito Santo, que é a palavra do Senhor Deus. A palavra do Senhor Deus é o ouro espiritual. Então quer dizer que agora o Espírito Santo, ele é como se fosse um comandante, mas é como se fosse um comandante, se não tiver uma espada não consegue lutar. Então nós podemos ver até como um trem. O trem não pode correr se não tiver os trilhos. Não tem como um carro percorrer direito se não tiver uma rodovia. Então o Espírito Santo ele trabalha somente através da palavra. A palavra precisa estar presente para que ele possa fazer esse trabalho. Quer dizer que da mesma maneira, para que um carro possa percorrer muito bem, precisa ter uma rodovia. Então mesmo que seja um grande guerreiro, se não tiver uma arma, ele não consegue lutar. Então é preciso ter uma arma realmente apta, bem preparada. Então se nós queremos trabalhar junto do Espírito Santo, nós precisamos ter essa palavra do Senhor dentro dos nossos corações. Nós precisamos ouvir, precisamos decorar, precisamos aprender no meio de tudo isso. O Espírito Santo é aquele que através da palavra ele trabalha dentro de nós. E é por isso que quando nós precisamos, o Espírito Santo utiliza a palavra do Senhor como ouro. É por isso que em Mateus, capítulo 4, quando o Senhor Jesus ele foi tentado, ele não usou através do seu poder ou da sua força. Quer dizer que ele só disse, está escrito, está escrito, está escrito. Quer dizer que somente por palavras escritas, a palavra da Bíblia, ele venceu a tentação do diabo. Então esse diabo é aquele que tentou derrubar o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Será que o Senhor Deus vai deixar ele quieto? Não vai. Então realmente o Senhor ele há de proteger os cristãos, aqueles que receberam a salvação. O diabo ele tenta derrubar toda a nossa vida de fé, ele tenta nos atrapalhar, ele sempre está nos perseguindo em todo momento, tentando testar a nossa vida. Então o Senhor ele disse que há de ajudar aqueles que estiverem em tentação, aqueles que estiverem em tentação, porque o Senhor ele nos faz compreender a sua palavra. Então, é por isso que nós precisamos ler muito da palavra, nós precisamos ouvir, precisamos decorar. E assim como se fosse um comandante que está atirando uma flecha. Então da mesma maneira ele prepara uma aljava cheia de flechas, ou ele está com sua espada em mãos. Ele está totalmente preparado para a guerra. Então, uma vez eu vi numa novela, apareceu um homem que usava uma espada. Ele estava usando duas espadas em duas mãos. Espada de duas mãos. E havia uma outra pessoa que estava cheio de facas. Ele pegava várias facas e ficava jogando e acertando no coração das pessoas. Então a espada, a faca é realmente algo muito perigoso, que dá medo. Mas da mesma maneira, quando nós aprendemos a palavra do Senhor Deus, nós estamos guardando essa palavra do Senhor Deus.
o Espírito Santo faz uso dessa espada que nós guardamos dentro do nosso coração, no momento apto. Quer dizer que se nós não aprendemos a palavra do Senhor Deus, nem o Espírito Santo consegue utilizar da palavra. E é por isso que através da palavra, o Senhor que venceu o poder do diabo. Então agora o Espírito Santo, ele nos faz vencer essa tentação do diabo através da palavra do Senhor Deus. E é por isso que agora, qual é o trabalho que esse Espírito Santo faz? É um trabalho muito importante, é um trabalho exato. Se olharmos em João capítulo 16, versículo 13. João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quer dizer que esse Espírito da verdade, quando ele chegar, como nós podemos ver na palavra do versículo 11, então o Senhor ele disse que tem muito o que nos ensinar ainda, mas nós não conseguimos aguentar por agora. Então existem muitas palavras que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos. Mas na realidade seus discípulos não conseguiram compreender de forma alguma essa palavra do Senhor. Então realmente se os homens não conseguem compreender, por que o Senhor Jesus disse tantas palavras? Então porque quando o Espírito Santo chegar, eles vão entender. Quer dizer que o Espírito Santo fará eles entender esta palavra. Então, mas o Senhor Jesus está dizendo, mesmo que eu diga agora, vocês não vão entender. Mas no momento que o Espírito Santo vier, ele irá conduzi-los para o meio da verdade. Então, se nós olharmos para um peregrino, ele tem vários caminhos que ele precisa pegar, mas ele tem um destino. Se nós olharmos no livro O Peregrino, nós podemos ver que o cristão, até chegar no reino do Senhor Deus, ele mostra todo o percurso e tem vários caminhos que ele precisa tomar. Então, se ele pegar o caminho errado, ele quase morre, ele quase se perde, mas depois ele consegue retornar. Então, quer dizer que realmente eu penso que isso acontece nas nossas vidas também. Temos formatos diferentes. Quer dizer que o diabo ele criou diversas coisas, vários caminhos, vários atalhos para que nós nos percamos. Então pode ser que nós nos extraviemos por conta de um caminho que nós vimos achando que era bom. Mas se nós realmente decaímos para estes caminhos que não é o caminho que o Senhor Deus deseja, nós podemos quase morrer, podemos estar em tribulação, podemos passar por dificuldades. E quando estivermos caminhando esses caminhos, claro que vamos passar por várias dificuldades, mas o Espírito Santo ele vem nos socorrer, ele nos conduz novamente para que nós saiamos desse atalho, que nós saiamos desses caminhos e nós sejamos, não vá nem para a esquerda nem para a direita, mas sim que nós possamos ir pelo seu caminho, pelo caminho do meio. Então é por isso que uma criança pequena ela sempre precisa segurar na mão da mãe para caminhar, para ir a algum lugar, para não se perder. Então quer dizer que o cristão ele precisa receber a condução do Espírito Santo para o meio da verdade. Então nós podemos ver que a palavra do Senhor Deus, o Espírito Santo, ele compreende até os mistérios, até as coisas das profundezas do coração do Senhor. Então o Espírito Santo ele conhece todas as coisas do Senhor, não tem nada que ele não saiba. Então quer dizer que agora este Senhor, ele realmente nos ensina todas as coisas. Então vamos pensar que nós temos um livro muito difícil de podermos entender. Então se nós lemos essa palavra, realmente é muito difícil compreender. Então nós falamos, é muito difícil, o que eu vou fazer? Mas se nós tivermos o autor daquele livro ali do lado, explicando essa palavra para nós, para que nós possamos compreender, então nós vamos entender muito fácil. Quer dizer que nós podemos ver o autor que escreveu a palavra
do Senhor é o Espírito Santo, é o Senhor Deus. E este Espírito Santo que escreveu essa palavra, ele agora está dentro de nós. Ele agora está ao nosso lado, dentro de nós, ensinando a palavra. Então pensem nisso, nessa cena. Então nós podemos compreender a palavra do Senhor Deus através do Espírito Santo, que compreende até as coisas da profundeza do Senhor. Então quer dizer que nós vamos aprendendo pouco a pouco através do Espírito Santo. Então isso não quer dizer que o Espírito Santo ele vai nos ensinar todas as coisas que ele sabe. Então quanto mais nós vamos compreendendo, quanto mais nós vamos obedecendo a palavra do Senhor Deus, quanto mais nós vamos crescendo na nossa vida de fé, então não adianta você dizer para um estudante do ensino fundamental coisas que o universitário aprende. Não adianta você dizer para estudantes do ensino fundamental coisas que doutores pesquisaram, grandes conhecimentos ou conceitos. Eles não vão entender. Precisa ensinar conforme o nível, a capacidade de cada um. Quer dizer que o Espírito Santo nos ensina de igual maneira. É por isso que se nós olharmos em 2 Pedro, capítulo 3, nós podemos ver que nós precisamos crescer em muito do conhecimento de Cristo. Então, dentro do conhecimento de conhecer a Cristo, nós precisamos ir crescendo. E quanto mais nós vamos crescendo, mais coisas espirituais nos é permitido, mais coisas importantes nos é permitida para que nós possamos compreender. Então, quem nos ensina essas coisas é o próprio Espírito Santo. E é por isso que se nós olharmos em 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 2, perdão. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Versículo 27. Versículo 27 e 28, vamos ler todos juntos. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então, se nós olharmos essa palavra, é uma palavra realmente com um tema muito importante. Então nós fomos ungidos pelo Senhor, a unção, que é o que o Espírito Santo que permanece em nós. Quer dizer que ninguém precisa nos ensinar, porque agora não precisa daquela uma pessoa que... não está dizendo que não precisa de uma pessoa para ensinar a Bíblia. Ele está dizendo que existe uma pessoa que ensina a palavra do Senhor Deus, existe uma pessoa que compreende, existe uma pessoa que recebeu a salvação primeiro, e essa pessoa vai passar a palavra para a próxima. Quer dizer que dentro da igreja o Senhor também ele estabelece pastores, evangelistas para ensinar essa palavra. Mas o que ele quer dizer agora é que não precisa mais ninguém para ensinar? Ele está dizendo que você não deve receber nenhum ensinamento do mundo, do conhecimento mundano, carnal, porque o Espírito Santo, ele está para nos ensinar as coisas espirituais. Então vamos pensar que existe um homem que leu todos os livros bons do mundo. Então, mesmo que ele não tenha conseguido ler todos os livros do mundo, mas vamos pensar que a pessoa tem muito conhecimento. E agora com ele, tem uma outra pessoa que não leu os outros livros, mas ele leu muito a Bíblia, conhece muito bem a palavra do Senhor Deus. É uma pessoa que aprendeu de forma bem detalhada. Então se deixarmos duas pessoas juntas, o que acontece? Quem é o melhor ali? Não tem o que falar ali. Quem conhece a palavra do Senhor Deus é bem mais sábia. Não tem como seguir através do conhecimento do mundo. Então quantas coisas existem dentro da palavra do Senhor Deus? Existe a astronomia, existe a ciência, existe a moral, existe a filosofia, existem diversas coisas, existe até a história ali dentro. Se você conhece a palavra da Bíblia, você pode conhecer todas as coisas. Quer dizer que nós vamos nos tornando como o Senhor Deus. Nós vamos aumentando esse nosso conhecimento.
Não tem como, através do conhecimento do mundo, se equiparar a essa palavra do Senhor Deus. Então agora essa unção do Senhor permanece em nós. Agora não é necessário que as pessoas do mundo nos ensinem, que alguém vos ensine. Porque com essa unção vos ensina todas as coisas que eu quero, através do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos ensina, quer dizer que esse Consolador que o Senhor Jesus disse, ele virá para nos ensinar todas as coisas. É a mesma palavra. Então, realmente muitas coisas que o cristão ele precisa saber. Então a pessoa ele disse para nós: na nossa igreja pregamos tão bem ao evangelho, mas após recebermos a salvação, vocês não ensinam de forma exata através de como é que deve viver após a salvação. Algumas pessoas me disseram isso. Eu agradeço por dizerem que eu prego muito bem o evangelho, que nós pregamos muito bem o evangelho para as pessoas receberem a salvação, mas que nós não conseguimos pregar muito bem após a salvação. Isso é errado. Então olhem bem, se nós olharmos para os animais também, e quando eles têm os seus filhos, nascer o filhote é muito bom, mas aonde que ela teve o conhecimento, a sabedoria de criar o seu filhote, de como deve criar? Ela dá o leite para o seu filho, ela cuida muito bem. Os animais também, quando está no meio do sol, ela faz sombra para o seu filhote. Se nós olharmos para uma moça, uma senhorita, ela parece uma moça, uma jovem, mas depois que ela se casa, tem um filho, ela criando o filho, você vê, é surpreendente. Então, eu realmente acredito que as pessoas, as mulheres, elas realmente chegam à maturidade quando elas têm um filho e elas começam a criar o filho. Nós podemos ver dentro da igreja também as pessoas que estão dentro da igreja do Senhor Deus. Será que o Senhor somente permite a salvação e não dá outras coisas? Não. O Senhor é aquele que nos salva e Ele nos ensina como é que devemos viver também. Quer dizer que através da unção que Ele irá nos ensinar todas as coisas. Quer dizer que essa unção Ele nos ensina todas as coisas. Quer dizer que nós precisamos permanecer nesse Senhor que nos ensina toda a verdade, nos ensina todo o conhecimento. Quando o Espírito Santo Ele fala sobre o Senhor também, e quando o Senhor Ele disse sobre esse Espírito Santo, Ele disse que esse Espírito Santo Ele há de nos conduzir para dentro da palavra do Senhor Deus. Ele utilizou para toda essa palavra, não somente os apóstolos. Ele disse realmente o que? Numa forma singular, diretamente dizendo que é uma pessoa que está no mesmo nível que eu, que é um Espírito Santo. Quer dizer que esse Espírito Santo que não tem mentira, que não tem falsidade, ele irá nos ensinar todas as coisas. É por isso que nós precisamos permanecer no Senhor. Quer dizer que através desse ensinamento do Espírito Santo, que é verdadeiro, que é correto. Então dentro da nossa igreja também, enquanto nós pregamos o Evangelho, quando nós ouvimos esses conteúdos, claro que pode ser que em um certo momento tenha alguma coisa errada, pode existir algumas coisas realmente pessoais que uma pessoa fale, uma pessoa ela lê um livro, ouviu de alguém e começa a falar isso, então realmente tem que tomar muito cuidado. Mas se nós olharmos os temas mais importantes que a nossa igreja ensina, realmente são coisas verdadeiras, não existe falsidade. É por isso que para nós pastores, evangelistas, nós não devemos ensinar nada além do que nós aprendemos dentro da Bíblia, dentro da nossa missão. É claro que no passado, realmente tem pessoas que pregavam o Evangelho antes, que tinham servos do Senhor, que eles pregavam o Evangelho de forma exata, eles tinham grandes palavras e fizeram as pessoas compreenderem essa palavra. Então, mas até essas pessoas que pregavam muito bem o Evangelho antes, eles não conheciam mesmo tanto que nós. Porque se nós olharmos o conhecimento, o aprendizado que nós temos agora, não é porque nós temos uma fé melhor, é porque realmente é da época. A era deles era uma era onde eles não conseguiam compreender a Bíblia como um todo. Mas agora, vai passando o tempo, o Espírito Santo ele vai nos permitir cada conhecimento. Ele faz nos entender aquilo, isso. É por isso que se nós olharmos no passado, mesmo que uma pessoa ela tenha dito isso no passado, se nós tentarmos ensinar a mesma coisa que aquela pessoa tem pregado desde o passado, está errado. Nós precisamos saber distinguir muito bem, discernir. O que será correto, o que será errado aqui, o que será que realmente o Senhor ele está tentando nos ensinar. Então a mesma coisa quando nós fazemos a colheita, nós precisamos saber discernir muito bem o que serve e o que não serve ali. Então se nós pegarmos qualquer coisa antiga que foi pregada e nós tentamos pregar da mesma maneira, isso está errado. E também tem outras pessoas que falam, eu li num livro, ouvi num noticiário, ouvi num vídeo um pastor pregando isso ou aquilo, uma coisa nova. Realmente, se isso foge da palavra do Senhor Deus, realmente
vocês precisam verificar primeiro. Não é sair falando para outras pessoas, falando, eu vou acreditar nisso, isso está certo. Precisa verificar, será que isso está certo, isso está errado? Precisa pensar, precisa discernir muito bem. Então, dentre o ouro também, existem impurezas no ouro. É necessário você limpar, tirar as impurezas para que ele possa se tornar um ouro puro. Então, é assim que é possível fazer as joias, o tesouro. Então, agora ele falar que agora ninguém precisa vos ensinar, quer dizer que ele está dizendo que precisa sair desse conhecimento dos homens. Então, conhecimento dentro da nossa igreja não é para nós entendermos o aprendizado de uma pessoa muito importante no mundo, a filosofia de algo, ou a moral. Nós estamos ali para recebermos o ensinamento do Espírito Santo. Então, nós primeiro precisamos receber o ensinamento, o cuidado do Espírito Santo. Então, nós precisamos aprender algo realmente tão grande que vem do Senhor Deus. Se nós tivermos uma pessoa que ensina coisa errada, nós vamos aprender errado. Então é necessário que uma pessoa que ensine certo, uma pessoa que ensine de forma exata, da mesma maneira que ele nos ensinar, nós precisamos permanecer no Senhor. Porque lá não existe mentira, lá não existe falsidade. Então quer dizer que nós precisamos permanecer da mesma maneira que o Senhor ele nos ensinou. E mais uma coisa que ele está realmente frisando para nós, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei neles. Por que ele está frisando aqui? Quer dizer que a nossa vida de fé é permanecer no Senhor. É permanecer em Senhor. Quer dizer que o Senhor agora ele está dizendo para nós permanecermos no Senhor. Quer dizer que nós precisamos permanecer dentro do Senhor. E após receber a salvação, a nossa vivência é estarmos no Senhor. Então nós precisamos permanecer dentro do Senhor, nós precisamos estar dentro de Cristo. Então agora nós precisamos permanecer ali dentro, nós precisamos permanecer dentro do seu ensinamento. Então permanecer dentro do ensinamento do Senhor quer dizer que nós precisamos aprender a palavra e obedecer, nós precisamos guardar a sua palavra ali dentro. Nós precisamos permanecer ali. Agora, quando nós estivermos dentro dessa manifestação da palavra do Senhor, Ele há de nos fortalecer para que nós não tenhamos vergonha, para que nós não sejamos confundidos nessa vinda. Então quer dizer que realmente quando o Senhor Ele vier, Ele olhar para nós, estaremos com grande confiança diante do Senhor. Quer dizer que estaremos diante dele sem nenhuma vergonha. O que significa essa palavra não ter vergonha? Então, uma pessoa, para que não seja confundido, que é a mesma palavra que vergonha. Quer dizer que todas as pessoas elas vão se encontrar com o Senhor quando Ele vier, não é? Todas as pessoas vão estar diante do Senhor Deus. Mas após a salvação, como é que eu vivi diante do Senhor? Isso vai ser manifesto. O que Ele está dizendo para que nós não sejamos confundidos, para que nós não tenhamos vergonha. Quer dizer que pode ser que nós passemos vergonha naquele momento. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 3 também. Uma pessoa ela construiu essa casa através do tesouro de pedras preciosas. Outra pessoa ela construiu a casa dele através de madeira, de palha. E quando passou o fogo queimou todas as coisas. A casa de palha, de feno, de madeira se queimou toda. A casa feita de pedras preciosas permaneceu. O que significa? Quer dizer que feno, palha, madeira são as coisas que não têm valor neste mundo. As coisas valorosas deste mundo o que? São pedras preciosas. Então, da mesma maneira, neste mundo, nós consideramos as coisas preciosas os tesouros, não é? Mas a coisa mais preciosa na forma espiritual é a palavra do Senhor Deus. Quer dizer que todas as coisas carnais, mundanas deste mundo, os bens deste mundo, as coisas visíveis aos nossos olhos, o que nós desejamos deste mundo, eles são queimados e desaparecem deste mundo. Mas as coisas que são feitas através da palavra do Senhor Deus, elas são eternas. E é por isso que nós precisamos ver se nós vivemos permanecendo dentro do Senhor, se nós vivemos receber a condução do Senhor Deus, ou se nós não conseguimos fazer isso. Realmente isso vai ser manifesto quando o Senhor Ele vier. Uma pessoa, o corpo está dentro da igreja, ele está ali conversando com o próximo, mas o coração não está obedecendo à palavra do Senhor Deus. A palavra é ali, o coração dele é ali, totalmente separado. Então uma pessoa, ela fala, eu recebi a salvação, mas eu tenho que ver pelo evangelho, eu tenho isso ou aquilo para fazer.
Então cada um fala sobre o próprio desejo, seu próprio conforto, mas isso não é vida de fé. Quando o Senhor vier, isso vai ser manifesto. Ah, eu vivi em outro lugar, eu vivi com outras coisas. Então eu não fiquei dentro do lugar onde o Espírito Santo trabalha, eu fiquei trabalhando através do meu própria vontade, próprio desejo. Então quando isso for manifesto, como é que vai ser uma grande vergonha? É por isso que o Espírito Santo dentro de Cristo, ele não somente nos transforma em um só, mas realmente dentro da palavra ele nos permite para que nós não caiamos para os outros caminhos, por outros atalhos, mas sim que nós possamos permanecer dentro da palavra do Senhor. Seja no domingo, seja na quarta-feira, por que nós nos reunimos para aprendermos a palavra? Porque quanto mais nós vamos conhecer a palavra, nós vamos usar para algo. Eu vou juntar muito conhecimento e mostrar para os outros. Quero me vangloriar? Não é isso. Tem outras pessoas que gostam de gloriar, dizendo, aprendi muito da Bíblia, conheço muito. Mas não adianta, através da a Bíblia não é para se vangloriar. Uma coisa mais importante da palavra do Senhor Deus é se você obedece a essa palavra ou não. Dentro de várias pessoas que eu conheço, tem uma pessoa bem velha. Ele tem muito cabelo assim, e a cabeça dele também é bem grande, o corpo dele é bem pequenininho. Mas ele realmente desde criança teve uma cirurgia e ele realmente teve um problema no cérebro e hormônios do crescimento não conseguiam atingir o corpo. É por isso que o corpo dele não cresceu. Então, da mesma maneira, se olharmos um exemplo, se nós olharmos as pessoas deste mundo, eles têm muito conhecimento na cabeça, mas o corpo não obedece nada. Da mesma maneira para os cristãos que dizem que receberam a salvação, mas não fazem o trabalho do Senhor Deus. Então quer dizer que ele é um prematuro, uma criança prematura. Agora nós conhecemos muito, e isso não é para a nossa glória. Nós lemos muito a Bíblia, e isso também não é para a nossa glória. Nós lemos muito, fazemos muito. Então nós podemos ver que existem realmente livro. Nós precisamos ler muito, não é? Tem muitas pessoas que falam, eu li este livro várias vezes no ano, não sei o que, muitos livros. Então, isso parece surpreendente, mas não pode parar ali. Precisa ler o que? Detalhado, não é quantidade. Então, é por isso que o Senhor na Bíblia disse para nós lermos a palavra do Senhor de forma detalhada. Então, de forma detalhada. Então, ele está dizendo para nós, realmente, cada palavra por palavra, nós precisamos compreender muito bem. Então, se nós formos ler uma palavra ou outra, nós precisamos ler de novo e de novo, capítulo por capítulo. Então, isso se torna conhecimento, isso se torna alimento, isso se torna força para dentro de nós. Nós precisamos obedecer dentro da palavra do Senhor Deus. Então nós precisamos obedecer a palavra do Senhor Deus, precisamos ir aprendendo e obedecendo. Então da mesma maneira, nós precisamos ir aprendendo e crescendo. Realmente nós precisamos obedecer essa palavra do Senhor Deus, mas se nós não obedecemos, o Senhor ele vai tomar o que nós temos. Então realmente tem vários anos que nós aprendemos a Bíblia, mas passam tantos anos, e se você olha essa pessoa perguntando, ele pergunta coisas nada a ver, mesmo ficando anos dentro da igreja aprendendo a Bíblia. Ele aprendeu muito, diz que aprendeu muito, mas não sabe nada. Então realmente da mesma maneira, não adianta você aprender muito e você não vai chegar ao limiar do conhecimento. Porque essa pessoa não recebeu a salvação, ou mesmo tendo recebido a salvação, ele não obedece a palavra do Senhor Deus. Então é por isso que o Senhor ele não deixa compreender essa sua palavra. Se olharmos em João capítulo 7, versículo 17, realmente dentro do conhecimento do Senhor Deus, realmente se desejam fazer a vontade do Senhor Deus, nós iremos saber se essa é a vontade do Senhor Deus ou não. Quando nós desejamos fazer a vontade do Senhor Deus, nós iremos compreender. Então nós precisamos realmente tentar compreender, tentamos agir essa palavra do Senhor Deus, então o Senhor ele há de trabalhar em nós. Então o que é que nós vamos fazer aprender uma coisa ou outra? Realmente nós precisamos obedecer, nós precisamos usar essa palavra do Senhor Deus. A palavra do Senhor Deus eu vou usar para algo? As pessoas que ensinam a palavra do Senhor Deus também, eles ensinam muito e tentam usar para próprio benefício. Como assim ele pode usar essa palavra?
Realmente ele precisa ser utilizado pela palavra. O correto é ele ser utilizado como instrumento da justiça, instrumento da palavra. É por isso que essa palavra de permanecer dentro de Cristo, nós precisamos conhecer muito dessa palavra do Senhor Deus. E não somente conhecer muito, nós precisamos obedecer. Ter uma vivência de obediência à sua palavra. Não é usar a palavra do Senhor Deus. Se nós olharmos dentro da igreja, nós estamos ali dentro de um lugar chamado o ensino. Nós estamos dentro da igreja para recebermos o ensinamento. Esse é o significado da palavra igreja. Nós estamos ali dentro para aprendermos a palavra do Senhor Deus. E não somente para aprender, mas para obedecermos. Porque aquelas pessoas que permanecem dentro do ensinamento, eles podem colocar em prática. E essas pessoas reunidas se tornam o corpo de Cristo. Quer dizer que a igreja é como se fosse a cabeça que é Cristo, que passa por todo o cérebro, passa por todo o tronco encefálico, passa por todos os nervos, para todo o corpo, e nós podemos mexer os dedos, as mãos, os pés. Da mesma maneira, toda a vontade do Senhor Deus, ele vai passando da cabeça para todo o corpo, e assim, todo o corpo, todos os membros, todas as juntas, eles fazem, eles se movem conforme ordenado a cabeça. Este é o correto, este é o normal, este é o natural. Quer dizer que dentro da igreja do corpo de Cristo é um lugar onde está ligado por todo o nervo, está todo enervado. Então quer dizer que a vontade do Espírito Santo, quer dizer que a palavra vem e o Espírito Santo nos ensina e faz passar por todo o nosso corpo. E assim nós podemos agir, fazer a vontade da palavra do Senhor Deus. Isso é a igreja. Isso é permanecer dentro da igreja do Senhor Deus e colocar em prática, obedecer a sua palavra. Eu ficar longe da palavra do Senhor Deus, eu não ter obedecido a sua palavra, tudo vai ser manifesto no dia do juízo. Agora parece que todo mundo é igual. Todo mundo reúne no dia do culto, todo mundo chama irmão, irmã. Eles vão e ouvem a palavra, testemunham, mas quando o Senhor chegar, vai ser manifesto o verdadeiro e o falso. Então quer dizer que realmente ele há de passar grande vergonha no dia do juízo do Senhor Deus. Então vão perceber, nossa, eu vivi errado, mas não adianta consertar naquele momento. Realmente é diferente uma pessoa que viveu dentro do Evangelho do Senhor Deus para uma pessoa que não viveu dentro do Evangelho do Senhor Deus. Tem que dizer que eles, cada um possui o galardão diferente diante do Senhor Deus. Quer dizer, cada pessoa ela pode viver diante do Senhor Deus, mas eternamente ela há de se arrepender. Então realmente é uma palavra que irá passar a vergonha, irá ser confundida pelo Senhor. Então nós todos não somente recebemos o ensinamento do Espírito Santo, mas dentro desse ensinamento do Espírito Santo nós precisamos viver de forma correta. Então se nós olharmos na igreja teológica também, de teologia, não tem hebraico, é difícil. Se nós olharmos inglês, espanhol, alemão, tudo é muito difícil no início para aprendermos, não é? Mas se olharmos hebraico é mais difícil ainda. Grego é muito difícil. Mas nós olhamos aquilo, hebraico, grego, nós deixamos ali a palavra original e tentamos ler, compreender, discutimos de forma aprofundada, aprendemos a palavra do Senhor Deus. Eles dizem que fazem isso. Mesmo que faça isso, mesmo que use todas as artimanhas, se não for através do ensinamento do Espírito Santo, não adianta. Tem pessoas que falam, desde criança eu aprendi hebraico, eu falo muito bem hebraico, eu tenho essa palavra, eu sou judeu. Mas se olhar todos aqueles sumos sacerdotes, aqueles ensinadores da Bíblia, judeus mataram o Senhor Jesus, do que adianta? Então da mesma maneira, nós precisamos saber que existe o ensinamento do Espírito Santo, e isso é algo surpreendente. Se não estiver o ensinamento do Espírito Santo, verdadeiramente nós não podemos conhecer o Senhor. Assim como em Salmos 119, versículo 18. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Quando nós lemos a palavra do Senhor Deus, nós também precisamos orar essa oração. Senhor, por favor, me faça compreender a vontade do Senhor Deus nessa palavra. Quando nós ouvimos o Evangelho, Senhor Deus, me faça compreender a sua palavra. Tem algumas pessoas que conseguem compreender isso dentro do coração, isso torna força, isso torna sabedoria. Mas para algumas pessoas ouvem a palavra e só passa. Então, já que ele só ouve e deixa passar, isso não tem o quê? Nada de importante para si.
Então, se você realmente deseja compreender, se você tem o coração de aprender a palavra do Senhor Deus, então o Senhor, Ele pode dar essa vontade, esse coração. Então, Senhor, por favor, me faça compreender a sua palavra. Senhor, por favor, veja quão importante é a sua palavra. Então, o Senhor Deus, Ele há de nos ensinar. Então, nós precisamos pregar essa palavra do Senhor Deus. Então, primeiro, você precisa fazê-la. Então, como é que você quer ensinar o próximo se você não o faz? Então, você quer usar algo, mas sem você ensinar, sem você pregar essa palavra, então o Senhor Deus, Ele não vai nos ensinar. Então, realmente, nossos olhos, eles são abertos. Realmente, para que nós possamos ver as coisas preciosas da sua palavra. Quando nós lemos a palavra do Senhor Deus, quando nós ouvimos a palavra do Senhor Deus, quando nós estamos aprendendo de forma esforçada a palavra do Senhor Deus, o Espírito Santo abre o nosso coração. O Espírito Santo nos dá a palavra. O Espírito Santo faz com que nós possamos compreender essa palavra do Senhor Deus. Então, se nós olharmos em Efésios capítulo 3, palavra de Efésios, capítulo 3, versículo 16. Efésios, capítulo 3, versículo 16. Eu irei ler a partir do versículo 14. Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 16, eu irei ler. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, quando nós olhamos o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma. Ele mandou essa palavra para a igreja de Éfeso. E essa palavra também é para nós nesse momento. Então ele está dizendo, agora eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o teu nome. Então, já que é algo tão importante, precioso, o que ele orou de forma preciosa? Então, para a sua glória, para a sua vontade do seu Espírito, Ele nos fortalece para que, através da graça do Senhor, o Senhor possa fortalecer o homem interior dentro de nós. O Senhor fortaleça o homem interior. O Espírito Santo é aquele que pode fortalecer o homem interior através da palavra do Senhor Deus. E nós precisamos orar para que isso aconteça. Então, a oração de apóstolo Paulo precisa se tornar a nossa oração. Quer dizer que nós todos, através do Espírito Santo, possamos ser fortificados. O homem interior, o nosso espírito, o nosso coração, possa ser fortalecido. É isso que nós precisamos pedir ao Senhor. Se olharmos Efésios, capítulo 10, versículo 6. Versículo 10, 11. Então, dentro de Cristo, através do seu poder, eu me fortaleço. Então, quer dizer que nós precisamos receber esse ensinamento, essa armadura do Senhor. Então, para podermos lutar contra esse diabo, pela nossa força não é possível. Como é que nós iremos lutar contra o diabo através da nossa força? Ele é aquele que tem um grande poder, grande sabedoria depois do Senhor. Então é por isso que se nós não nos realmente armarmos espiritualmente, não dá certo. É por isso que para vencermos contra esse maligno, esse inimigo, para vencer contra este inimigo, nós precisamos receber o treinamento como um exército forte. E para lutar contra esse diabo,
Nós precisamos ter uma arma realmente bem adequada. Nós precisamos ter um exército forte. Um exército forte pode vencer contra um exército forte. Se você não for mais forte que o exército inimigo, como é que você pode vencer o inimigo? Não tem como. O nosso inimigo é o diabo. O nosso inimigo é o diabo, então nós precisamos vencer contra esse diabo. Nós todos, através da força do Senhor Deus, através do seu poder, nós precisamos ser fortalecidos. A vida de fé é uma guerra. Nós precisamos saber quem é o nosso inimigo. Nós temos realmente três grandes inimigos. Se olharmos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12 em diante, nós podemos dizer: vós, amados, realmente precisam vencer, precisam dominar sobre a vontade da carne que luta contra o espírito. Então, onde está esse inimigo? Esse inimigo está dentro de mim, aonde está dentro da minha carne. Quer dizer que esse desejo da carne, quer dizer que a concupiscência carnal que está dentro de mim, quer dizer que as vontades do mundo, do homem interior, do homem exterior, do homem da carne ainda está dentro de mim. Ele quer lutar contra o Senhor, ele luta contra o poder do Senhor Deus, ele luta contra o Espírito. Nós precisamos dominar sobre esse desejo da carne. Se olharmos em Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz que os desejos da carne vão contra o Espírito. Então em inglês é against, ir contra. Então ele está indo contra. Então ele vai contra o Espírito Santo. Então nosso espírito precisa viver pelo Espírito Santo. Mas uma pessoa que vai contra esse Espírito Santo, onde que ele está? Então realmente é a vontade da carne que está dentro de mim, é o homem, essa carne que está em mim. Eu preciso lutar contra isso. É por isso que o apóstolo Paulo diz que ele mesmo, ferindo a sua carne, ele obedece à palavra do Senhor Deus. Porque essa carne não quer viver conforme a vontade do Senhor Deus. Quando ouve-se a palavra, eles falam: é a palavra do Senhor Deus, realmente é a verdade, é correto, precisa viver conforme a palavra do Senhor Deus. Então eles se decidem, mas depois que acaba o culto, passa algumas horas, ele fala: será que tem que viver assim mesmo? Então ele vai descendo a escada e fala: mas eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho isso, olha, tem tanta coisa boa, tem carros bonitos, tem pessoas bonitas. Então tem muita coisa que ele deseja. Então realmente... E eles começam a pensar: eu também queria fazer a mesma coisa, eu queria viver disso e aquilo. Então realmente vai confundindo, vai escurecendo a vista, depois esquece que aprendeu o desejo que ele tinha dentro do coração. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele disse essa palavra. E o que Pedro disse? Falou: não, Senhor, jamais isso vai acontecer, nunca vai acontecer, não vou deixar. Então o Senhor Jesus disse: aparta-te de mim, Satanás. Porque dentro de Pedro, quem estava trabalhando era o diabo. Ganancioso, astuto. Realmente você é a pedra de tropeço. Então ele não pensa realmente no trabalho de Deus, mas no trabalho dos homens. Quer dizer que o diabo, ele faz pensar coisa mais importante o trabalho do homem do que o trabalho do Senhor Deus. Faz pensar mais na carne do que no Espírito Santo. Faz ele ver mais por si do que pelo Senhor. Ele sempre coloca esse pensamento. Então o diabo, ele não foge porque você recebeu a salvação. Então o diabo, o maligno, ele vai para trás para sempre poder nos enganar. Ele tenta nos enganar. Então esse é o poder, essa é a técnica do diabo. Então, como o diabo, ele é tão astuto, tão sábio. Então com esse poder, com a sabedoria do Senhor Deus, se nós não nos fortalecermos, como é que vamos vencer contra o diabo?
nós iremos ser dominados por este mundo, seremos dominados pelo diabo. Nós precisamos vencer contra eles. Para isso, nós precisamos aprender a palavra do Senhor Deus de forma forte, de forma resistente, de forma confiante. Se nós não nos fortalecemos pelo Espírito Santo, não está certo. É por isso que em Gálatas capítulo 5, em versículo 16 em diante, ele fala para nós seguirmos através da palavra do Espírito Santo para podermos vencer a concupiscência da carne. Precisamos receber o ensinamento do Espírito Santo, precisamos seguir o Espírito Santo para que esta carne ela não consiga demonstrar nenhuma força. Vamos trocar a palavra de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. A partir do versículo 22. Até o versículo 24. Versículo 22 a 24. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, até o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a forma individual, a vida individual dele. Sabe? Antes ele via pela própria vontade dele, como criança, falava qualquer coisa. Realmente tinha um momento onde ele era criança, mas agora, quando ele estava na carne também. Mas agora ele fala também quando ele está pelo Espírito Santo, quando ele recebeu a salvação. Tá, agora pelo meu homem interior, agora ele se agrada na vontade do Senhor Deus. Então essa é a palavra que uma pessoa que nasceu de novo pode falar. Uma pessoa do interior que recebeu a salvação agora vai começar a falar como é que eu vou retribuir toda essa graça que eu recebi do Senhor Deus. Porque uma pessoa que recebeu a salvação, ele tem um desejo de viver pelo Senhor. Então, mas existe uma outra lei dentro do meu coração. Lei? O que isso quer dizer? Ele não está falando realmente uma lei, algo físico. Ele está falando sobre uma força, uma energia que está dentro de mim. Então tem a força da gravidade, não é? Nós podemos só chamar como a lei da gravidade. Então, de igual maneira, dentro de nós tem a força do Espírito Santo. E existe a força que vai contra esse poder, que é o poder da força da carne, a lei da carne. A lei do pecado, a lei da carne, ele tenta dominar o meu coração, não deixa eu viver conforme a vontade do Senhor Deus. Então eu preciso lutar contra isso. Então eu preciso lutar contra essa vontade da carne que está dentro de mim. Então uma pessoa que ainda não nasceu espiritualmente novamente, que não se fortaleceu na realidade, ela é levada pela carne, ela é levada pelas coisas mundanas. Se você deixar amarrado um pássaro com um rato, um pássaro vai tentar voar lá para cima. E um rato, ela vai tentar entrar para um buraco. Quem é que vai ganhar? Vai ganhar quem for mais forte. Pássaro também depende do pássaro. Se for um pássaro, um pardal doente, estiver do lado de uma ratazana, vai ser levado de uma vez, não tem como. E vai ser comido, vai ser morto ali pelo aquele rato. Mas se for uma águia, uma ave tão forte, vai levar o rato como se não fosse nada para cima. Da mesma maneira, essa lei do espírito e a lei da carne estão brigando um contra o outro. Então o que ele está falando? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então o que ele está falando aqui agora? Ele está falando que o espírito está sendo levado. Miserável homem que ele está falando que eu sou é o espírito que está dentro de um homem interior que está dentro de mim, que está sendo arrastado pela carne. É por isso que ele está sofrendo com isso. Então quem é que vai me livrar? Então existe essa luta, realmente existe essa luta. Após recebermos a salvação, nós temos praticamente uma dupla personalidade. É estranho. Dentro de mim tem a vontade de querer obedecer à palavra do Senhor Deus. Também tem a vontade de querer ir contra a vontade do Senhor Deus. Briga um contra o outro. Briga, briga sem parar.
Então, o homem interior, se ele for fraco igual uma criança, ele vai ser levado pela carne. Vai ser levado pela carne, sem ele saber. Vai ser levado pelo domínio do mundo. Pela vontade carnal, pelos desejos deste mundo. E vai pecar. E depois ele vai ficar triste, na dificuldade. Quando cresce um pouco a pouco, ele fala, será que eu vivo pelo Espírito, eu vivo pela carne, vai e volta, vai e volta. Até quando que vai fazer isso? Até quando? E é por isso que essa lei da carne, da morte que está dentro de nós, ele está tentando dominar o homem interior dentro de mim, está tentando levá-lo. Então, essa força da carne, não tem como vencer com a minha força, não tem como vencer com o meu desejo, com a minha justiça, não tem como eu vencer eu mesmo. Não adianta eu decidir, não adianta eu colocar força, não é possível. Se não tiver a ajuda do Espírito Santo, não é possível. É por isso que Romanos, capítulo 8, versículo 1, ali está a resposta. Vamos ler todos juntos? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então agora ele está dizendo a resposta o quê? Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se olharmos essa palavra, tem muitas pessoas que compreendem errado. As pessoas que estão dentro de Cristo Jesus são as pessoas que receberam a salvação, são as pessoas que não têm condenação. Mas, se olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 1, 2, é diferente os temas que aparecem. Então agora nós recebemos a salvação. O homem interior não pode ser levado pelo homem exterior. Não pode ser levado pela carne. Então, porque se ele for levado, ele vai pecar, porque desobediência é pecado. Viver pela carne é pecado. Então, quer dizer que realmente isso precisa ser parado. Então, se uma pessoa peca, isso é pecado diante do Senhor Deus. Ele precisa ser repreendido. O Senhor Deus, ele repreende o pecado. O Senhor Deus, ele condena este pecado. Se nós vivemos conforme a nossa carne também, a carne, a lei também irá julgar essa pessoa. O Senhor Deus, claro que não vai permitir o julgamento para essa pessoa, mas o pecado é pecado diante do Senhor Deus. É por isso que não receber a condenação que aparece aqui. Ele está falando uma pessoa que recebeu a salvação, uma pessoa que agora está dentro de Cristo Jesus. Quer dizer que agora ele vive diante do Senhor, ele não vai receber já o julgamento do Senhor Deus. Como? Então, quando você estiver dentro do Senhor, dentro da lei, do poder do Senhor Deus, o Espírito do Senhor, ele nos liberta. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, quando nós estivermos dentro do Senhor Jesus, esta lei do Espírito da vida, o que significa essa lei? Quer dizer que é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, porque na vida tem poder, o Espírito Santo tem poder. E é por isso que ele pode nos livrar da lei do pecado e da morte. Então nós realmente vamos contra essa carne. É o Espírito Santo que ajuda, o Espírito Santo que quebra essa carne. Então nós somos libertos do pecado e domínio desse mundo. Então, explicando de forma mais exata, nós agora não vivemos conforme o nosso desejo da carne, nós vivemos conforme a vontade do Senhor Deus. Quer dizer que já não existe mais condenação para aqueles que vivem dentro do Espírito Santo. Então essa palavra é uma palavra muito importante. Uma pessoa que recebeu a salvação não é mais recebe o julgamento, não pode pecar, não é isso. Existe um significado muito mais profundo aqui. Tá, aqueles que estão dentro de Cristo Jesus, aqueles que vivem não pela carne, mas sim pelo Espírito Santo, eles não possuem condenação. Então agora eles estão vivendo dentro do poder do Espírito Santo que está dentro deles.
Esse é o domínio do poder do Senhor Deus. O pássaro, ele tem a gravidade atuando contra ele, mas ele vence essa lei da gravidade e pode voar nos céus. A águia, quando ela voa sobre aquelas montanhas tão altas, nós podemos ver aquela força. Quer dizer que o poder do Espírito Santo pode vencer o domínio, a lei da carne, do pecado. Ele pode vencer a lei do pecado e da morte e nos libertar. Ele pode vencer. Até um pássaro que está voando, se você acertar um tiro, ela cai, não é? Ela morre. A vida, quando acaba, diz que ele cai dos céus, ele não consegue se manter. Tem a lei da gravidade, não é? Mas se você continuar segurando, não cai, não vai cair da minha mão. Tem uma força muito maior do que essa lei da gravidade, que está segurando esse copo. Da mesma maneira, o poder, a lei do Espírito de vida está dentro de mim. Essa força, esse poder, ele é maior do que a lei do pecado e da morte. É por isso que ele pode nos libertar. E assim, através, nós precisamos ver conforme o poder do Senhor, do Espírito Santo. E assim nós podemos viver sem pecar. Eu disse há um tempo atrás, eu recebi uma ligação do exterior e um irmão disse para mim, falou: pastor, eles estão ensinando errado. Ele falou: estão ensinando o quê? Então, se uma pessoa que recebeu a salvação viver pelo Espírito Santo, ele falou que tem que conviver sem pecar nenhuma. Ele falou que estava errado essa palavra. Está errado isso? Então você precisa pecar? Quando nós vivemos pelo Espírito Santo, pode ser que nós não consigamos nos tornar realmente completos como o Senhor, mas nós podemos viver sem pecar. Mas vamos viver pecando, então? Já que nós não conseguimos? Então isso ele está tentando trazer desculpas para si mesmo. O Senhor Jesus, ele disse para nós sermos perfeitos como o vosso Pai que está nos céus. Então ele está dizendo que nós vamos ser perfeitos quando nós formos para o céu? Não, nós precisamos ser perfeitos enquanto estamos nessa terra. É isso que o Senhor ele está pedindo para nós. O Senhor ele está dizendo para nós sermos perfeitos como o Pai, o Senhor Deus é perfeito. Então isso não é pela nossa força, isso não é pelo nosso desejo, isso é pelo poder do Espírito Santo. Quer dizer que ele vai fazer isso dessa maneira. É só nós desejamos. Então olhe a vida do apóstolo Paulo. Após receber a salvação, até ele ir diante do Senhor Deus, o que ele fez? Dá para ver ele pecando? Dá para ver ele fazendo alguma coisa assim na Bíblia? Então, o Senhor Jesus disse para procurar um pecado nele. Realmente não tem. Então, somente o Senhor Jesus que pode dizer isso. Apóstolo Paulo, claro que até a vida dele, ele realmente poderia parar com o próprio pecado na vida dele. Ele aparece com o formato do Senhor Jesus mais próximo. A pessoa que mais aparece é o José. José não tem pecado nenhum. José, ele é a própria imagem do Senhor Jesus. Olha que incrível. Só olhamos em 2 Pedro capítulo 3. Quando o Senhor ele vier, nós precisamos estar perfeitos, completos diante do Senhor. Nós precisamos desejar efetuosamente por esse dia. Quer dizer que sem máculas, sem manchas, sem imperfeições, nós precisamos nos esforçar para estarmos diante do Senhor. Sem manchas, sem imperfeições. Sem manchas e imperfeições. Como pode isso? Como pode? Aí, como é que você quer minimizar essa questão do pecado? Como pode existir isso? Não tem como. Então você precisa identificar algo que você está errado em você. Então agora o Senhor, a Bíblia, ele disse dessa maneira. Então quer dizer que a Bíblia está errada? Se nós vivemos conforme o Espírito Santo, conforme a Bíblia nos disse, nós podemos ser libertos do pecado e da morte, como o apóstolo Paulo nos disse. Nós podemos não fazer a vontade da carne. Tem como vencer o pecado. Tem como. Através da palavra, através do poder do Espírito Santo. Isso é algo errado? Isso é algo lógico a se acontecer. Então se nós não conseguimos fazer isso, claro que é aí que tem algo errado. E é por isso. Onde está esse poder do Espírito Santo? Está dentro do Senhor. Está dentro do Senhor Jesus. Se olharmos em João capítulo 15.
Versículo 5. Se eu permanecer em vós e vós permanecereis em mim, poderei dar muitos frutos. Longe de mim nada podereis fazer. Tá, agora realmente dentro do Senhor existe o poder, existe a sua força. Dentro da palavra existe o poder. É por isso que nós podemos dar muitos frutos. Então não é agora a força dessa carne. Quer dizer que através do Espírito Santo é possível fazê-lo. Quer dizer que nós não podemos fazer nada longe do Senhor. Quer dizer que quando nós partimos do Senhor, quando nós partimos da força do Senhor, nós partimos da onde o Espírito Santo trabalha, onde o Senhor trabalha, nada podemos fazer. Quer dizer que nós vamos nos secar como se fosse uma casca. Se eu pegar e esmurrar aqui, pode ser que quebre. Mas essa força está onde? No meu soco? Então se o meu soco precisa ter força, então só se a minha mão cortada aqui, ela precisa ter força, mas não tem. A força está no meu pé, está na minha perna, no meu braço, não, está no corpo, está dentro do corpo. Onde está esse poder? Está dentro da igreja, de corpo de Cristo. O Senhor Jesus, que é o corpo de Cristo. Nós aprendemos essa palavra ali dentro. O Senhor, ele se torna o corpo dentro da nossa igreja. O Senhor realmente tem força. E quando nós estamos ali dentro, o Espírito Santo, ele pode nos utilizar, ele pode nos dar a força. Assim nós podemos pregar o Evangelho, assim nós podemos crescer diante do Senhor. Então isso está pendurado no galho, isso está pendurado nos ramos. Quer dizer que isso está colado no corpo. Quando nós estamos colados naquele corpo, então assim pode ser manifestado o poder, não é? Mas, se nós olharmos dentro da história da nossa igreja, tem alguns pastores, alguns evangelistas missionários dentro da nossa igreja que pensam que eles podem fazer sozinhos e eles partem da igreja. Então, eles falam, eu conheço a quantidade já suficiente da Bíblia. Alguns realmente falam muito bem inglês. Alguns são muito bonitos. Alguns, quando pregam, aparecem muitas pessoas que recebem a salvação. Aparecem muitas pessoas elogiando. Então ele tem o quê? Orgulho. Ele tem o quê? Grande orgulho em relação a isso. Glória, falando, eu consigo pregar o evangelho. Ele fala, agora eu vou me separar de vocês. Eu consigo sozinho. E assim eles partem. Da mesma maneira como Ló partiu de Abraão. Assim como Demas partiu de Paulo. Porque ama este mundo. Se olharmos em Provérbios capítulo 18, o homem ele segue o seu próprio conhecimento e larga o Espírito Santo. Quer dizer que ele larga todo o poder do Espírito Santo. Ele vai seguindo a sua própria vontade, a sua própria força, a sua própria carne. Ele deseja receber a glória, ele deseja procurar o seu próprio benefício. Será que isso vai acontecer? Não, ele vai se secar rapidamente e se perder. Não adianta. Não funciona, não tem nenhuma pessoa que consiga. Então, mesmo vendo isso, tem pessoas que falam, eu vou tentar, eu quero de novo, eu quero de novo. É uma pessoa coitada. Então, o que ele aprendeu até hoje? Então, realmente, nós partimos dentro desse rebanho do Senhor. Nós partimos do Senhor. Isso é partir da palavra do Senhor. Então, é por isso que nós precisamos permanecer dentro desse rebanho santo do Senhor. Aprendendo a sua palavra, obedecendo a sua palavra. Recebendo a condição do Espírito Santo. Hoje eu irei pregar até aqui, então vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo. O poder do Espírito Santo está dentro de nós. Que todos os dias o Senhor possa nos renovar através da sua palavra, possa nos fortificar. Que através da sua palavra e da sua graça o Senhor Deus possa nos permitir a graça para nós podermos viver conforme a sua vontade. Senhor Deus, Pai, nós somos muito fracos, nós temos muitas dificuldades. Senhor Deus, Pai, por favor, segure nossas fraquezas. Que através do seu poder e da sua graça o Senhor possa estar junto conosco. Senhor Deus, Pai, para que nós não pecamos a nossa vontade, o nosso coração para as coisas deste mundo. Que o Senhor possa nos segurar. Que o Senhor possa fazer com que nós possamos viver conforme a sua vontade. Que nosso homem interior possa se fortalecer para vencer todos os desejos da carne e do diabo. Que nós possamos viver somente para a glória do Senhor Deus, para manifestá-la. Que agora o restante das nossas vidas o Senhor possa controlar e conduzir toda a nossa vida. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.